Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Oi, gente, a paz, tudo bem? A gente demorou um pouquinho para gravar esse vídeo, mas hoje a gente está aqui para a glória de Deus, né, Glória amor? a Deus. A gente percebeu que tem algumas pessoas com um pouco de dúvida e um pouco de medo da gente não estar indo no monte orar, né? É verdade. Mas a gente está indo toda semana, né? Toda semana a É um gente vai. propósito com Deus. Gente, é sério, é um propósito com Deus, não é com o homem. Né? Então a gente pede para vocês deixar o nome nos comentários, só o primeiro nome, pra gente chegar no monte, né, amor? Exatamente. E colocar o nome na bandeira, que é a bandeira, gente, ó. Tem bastante nomes, né, na bandeira, Tem. graças a Deus. Um pouquinho mais pra cima, mas tem bastante nome. E a gente tá em obediência. Toda semana a gente sobe no monte com a bandeira, subiu sábado, né? Exatamente, foi no sábado. Hoje é segunda-feira. Sábado a gente foi lá, orou por vocês. Por você que deixou seu nome aí nos comentários nesses últimos dias, né? Exatamente. O nome, a gente não esquece o nome, fora da bandeira, né? Só que não dá pra gravar vídeo lá, né, amor? É muito Isso difícil. é difícil. Por causa do clima, o vento atrapalha, né? A gente não tem vamos dizer assim, uma aparelhagem profissional, né? A gente grava com celular. Então, o vento atrapalha muito e agora também entrou numa época de chuvosa. Foi. O tempo tá feio, né? E é perigoso também se chover, cair raio, esse tipo de coisa. Então, Dá medo dos raios. Então, o que a gente faz? A gente não deixa de ir, a gente vai, intercede, leva a bandeira e faz os vídeos aqui em casa. Porque a Amém? palavra edifica, né? Exatamente. O canal tem que ter a palavra. E acho que uma das últimas vezes que a gente gravou no monte, o vento tava tão forte que para ouvir o vídeo tinha que estar só com fone mesmo, né? Então isso atrapalha, né? A mente fica infrutífera. Aí recebe a oração, mas aí não entende a palavra, Exatamente. Não tem muito sentido. É verdade. Então a gente tem que ter sabedoria, né? Ter uma fé racional. Exatamente. Né? E hoje, no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar de oração. Né? Eu já falei de jejum, tem um testemunho lindo já desses 2 últimos vídeos, amor. É verdade. Do jejum, né? Uma pessoa, uma amiga minha católica, ela tava com um bloqueio gigantesco entre ela e um familiar dela. E ela veio, Deus trouxe ela até aqui em casa, e ela falou, nossa, eu vi os vídeos e tal, tem me ajudado, mas... Aí ela começou a desabafar. Falou, eu tô com bloqueio e eu não consigo jejuar. A gente começou a entrar nesse assunto, o Espírito de Deus conduziu a conversa. Resumindo, né, pra não demorar muito, ela jejuou uma vez só, amor. Ela fez um jejum e orou e leu o Salmo 91. Foi a direção que Deus deu pra ela. Maravilhoso. A parede que dividia ela entre o familiar caiu. Caiu por terra, né? Voltaram a se conversar no mesmo dia. Exatamente. No dia do jejum, gente, olha o poder da oração e do jejum. Ela jejuou um dia, no mesmo dia ela conseguiu quebrar a barreira que impedia a convivência dela Exatamente. com o familiar, né? Porque o nosso canal fala de vida sentimental, amor, mas vida sentimental inclui família. É família, com certeza. Né? Tem tudo a ver com família, gente. Então a gente às vezes fica pensando só em relacionamento e casais, não é esse o foco de Deus, né? Não, é a família. Família. É família. O foco de Deus geral, é família. Não é namorinho, né? Não é marido e mulher, não é só isso, não. É construir família. Então eu já tenho um testemunho lindo do propósito do jejum. Glória a Deus. E dentro desse mesmo propósito ainda do jejum, agora a gente vai falar de oração, né? Que a oração e o jejum, Jesus falou, né? Tem certos tipos de demônio. Só sai com jejum e oração. Exatamente. Então hoje a gente vai falar de oração, oração, né? Silvia já falou, 2 vídeos, né? Explicou como que se faz o jejum. E hoje a gente quer falar um pouquinho de oração, até porque algumas pessoas às vezes não sabem como orar, como fazer uma oração, né, amor? É importante a gente explicar assim, nos mínimos detalhes. Sabe o que eu percebi? Ah. Eu percebi que às vezes a gente demora para receber a bênção porque a gente não sabe orar mesmo. Não sabe orar, né? Não sabe orar, amor. Olha para vocês verem, gente, fiz até um pequeno relatório sobre oração. Lá em Tiago fala assim, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em seus prazeres. Ó, lá em Jó 35 fala assim, Deus não ouve a oração do aflito, porque estes não têm fé. Então, a gente começa a ver um conflito. Aqui fala assim, vocês não tem nada porque vocês não pedem. Quando vocês pedem mal. Errado. Aí eu parei e pensei, falei, como assim pede mal, né? Igual o propósito que Deus fez eu esperar na vida sentimental. A primeira vez que Deus falou comigo sobre vida sentimental
que eu discerni que ele fez uma promessa sobre a minha vida, todo mundo que recebe uma promessa sente uma alegria, né? É verdade. Todo mundo que recebe a promessa, na hora você fica eufórico, você fala, não, Deus falou comigo, ele fez uma promessa e eu sei que ele vai cumprir. Aí, logo em seguida, a primeira coisa que vem, amor, são as emoções e os sentimentos da gente. As emoções e os sentimentos, eles começam a ditar o que a gente pretende com a promessa. Né? Tipo assim, não, agora que Deus vai me abençoar, fulano vai ver. Aquele fulano que me humilhou vai ver que Deus pode fazer na minha vida, Deus pode me abençoar, né? Eu fui largada, fui deixada pelo meu ex-marido, agora ele vai ver, Deus fez uma promessa que vai restituir uma pessoa do bem na minha vida, né? Porque Deus, ele cuida, viu, gente, das nossas emoções e os nossos sentimentos. Então a oração tem tudo a ver com isso. Com certeza. A oração é batalha, né? Batalha espiritual. E a gente tem que saber se posicionar nessa batalha espiritual. E lá em Filipenses 4, Deus vai falar assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então, para a gente entrar nessa batalha de oração, junto com o jejum, né? Basicamente, a gente tem que ser sincero, né, amor? O canal fica até chato, viu, gente? Porque o pessoal gosta muito de quando tem bênção e da glória, mas aqui é pra gente ensinar, né? Pra gente ensinar a verdade. Não adianta eu falar, não, faz 3 Pai Nossos por dia que você vai receber a bênção. Deus fala de oração, ele fala, não useis de vãs repetições. Exato. Então oração é um diálogo com Deus, é uma conversa, chegar no juízo. É até legal, amor, falar um pouquinho. Esses dias atrás, faz um mês e meio, não, nós estamos em janeiro, faz provavelmente uns 2 meses. É muito importante isso, o Espírito Santo me lembrou agora. Muito importante falar a diferença entre rezar e oração, e orar. O que é rezar? Rezar vem, vou simplificar, tá? Fala o português claro. Rezar tá mais na parte de repetição. Repetir. É uma reza, né? Uma reza, repetir. Oração não, orar é falar. Oração é falar. Falar, não Verdade. Repetir, né? Falar, Exato. você conversar. É mais um diálogo, orar. É um grande discernimento, né? Entendeu? Isso que você falou. Então é muito importante discernir essas duas coisas, né, amor? É verdade, amor. Então, gente, o nosso foco agora é a oração. Por quê? Porque através da oração a gente vai obter a vitória. Com certeza. A oração da fé. Como fazer a oração da fé, né? Muita gente fala pra mim, eu não oro, eu não sei como orar. Aí às vezes a pessoa chega na gente, conta a vida dela toda, Todinha. Desabafa, chora. Aí depois a pessoa fala, eu não oro porque eu não sei orar. Aí eu simplesmente falo assim, agora você vai pra casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e do mesmo jeito que você conversou comigo aqui agora, você vai conversar com Deus. Exatamente. Isso Né? é a oração. E tem uma base bíblica pra isso, amor. Com certeza. Isaías 43, gente. No verso 22, Deus fala assim, contudo, vocês não têm me invocado e de mim vocês se cansaram. Olha o que Deus falou. Vocês pararam de orar e se cansaram. Porque com certeza eles não estavam tendo resposta, amor. Sim, ou eles não estavam, como que eu posso dizer? A oração não estava sendo eficaz, né? E a oração que não é eficaz não tem resposta de Exatamente. Deus. Talvez ele estava aqui, que está em Tiago, pedindo mal. Para que Exatamente. será? Qual a intenção, né? Exato. E Deus disse assim, gente, aí Deus ensinou a gente a orar, no livro de Isaías 43. Aí Deus falou assim, vocês não têm me invocado, e vocês se cansaram. Aí o Espírito de Deus falou assim na boca do profeta, Deus falou assim, desperta a minha memória, entremos em juízo. Olha como você vai orar. São 4 itens, Presta desperta atenção. a minha memória. Deus falou para eles, desperta a minha memória, entremos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar, ou seja, te responder a oração. Exatamente. Né? Então, desperta a minha memória, entremos em juízo e apresenta as tuas razões. É muito forte isso, né? Forte demais. A Bíblia ensina a orar, gente. Ensina a orar, olha só. Isaías 43, no verso 22 em diante, até o 28, a Bíblia ensina como a gente deve orar, né, amor? Exatamente. Além da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, né? Sim. Porque ele falou, quando vocês orar, dizem assim, Pai Nosso que estais no céu. Só que ele sabia que os nossos sentimentos e emoções ia explodir, ia além do Pai Nosso, a gente ia querer falar mais. Amor, sabe o que é legal falar também? Uma coisa que eu li um tempo atrás, sobre o Pai Nosso.
Quando Jesus disse, quando fores orar, ore assim, ele quis dizer, ele ensinou o Pai Nosso pra gente. Mas o que ele quis dizer? Que a forma com que ele disse o Pai Nosso é uma oração, é um diálogo. Ele quis dizer assim, ó, faz assim, diálogo com Deus. Dialoga com Deus. Nossa, verdade, hein? Nunca pensei exatamente. nisso. E tem muito sentido. Tem muito sentido. Porque lá ele falou assim, não nos deixe faltar o pão de hoje. Exatamente, é um né? diálogo. Me perdoa, que eu libero perdão. É uma oração universal, Pai Nosso? É uma oração universal. Mas Jesus não estava ali, vamos dizer assim, rezando, querendo te dar uma reza. Ele estava te ensinando a como fazer a oração. Pai Nosso, né? Exemplo, Pai Nosso que estás no céu. Então você está conversando com Deus. Santificado seja o teu nome. Tá vendo? Você está conversando com Deus. Verdade. Entendeu? Essa é a diferença. Isso é muito importante, amor, porque às vezes a pessoa não tem nada contra quem faz, né? Reza, repete. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer um diálogo. A gente quer falar de intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus. Certa, você chegar, igual a gente chega no pai e na mãe, né? Eu não vou chegar na minha mãe todo dia falar benção mãe, aquela coisa, né? Aquele ritual. Não é isso que Deus quer, né, amor? Exatamente. Ele quer transparência, sinceridade, ele quer ver o seu coração, né? Do jeito que é. Ele quer ver a sua pessoa verdadeira, né? Não ritual, não é verdade? Exatamente. Então a oração do justo pode muito em seus efeitos. Né? O justo é o que pratica a justiça, amor. Glória a Deus. A gente tem um exemplo na Bíblia, né, amor? Tem. De uma pessoa que praticou aqui, ó, que diz, procura me lembrar, entremos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. É o exemplo do rei Ezequias, você falou? Exatamente. Na verdade, são dois exemplos que eu separei aqui, que o Espírito Santo trouxe à memória. E eu acho que o do rei Ezequias também está bem claro. Eu vou ler para vocês. Está em 2 Reis, capítulo 20, versículo do 3 ao 5. Diz assim: Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Uma pausa. Aí o primeiro item, né? Procura me lembrar. Exatamente. Que Deus ensinou. Ele lembrou a Deus. Ele recebeu uma sentença de morte. Exatamente, aí, né? isso. Aí ele falou, não. Ele não deixou a aflição entrar. Porque a Bíblia fala, em Jó 35, que Deus não ouve a oração do aflito. Né? A oração é algo de fé, né, amor? Exatamente. Não de emoção. Por isso que eu falei, gente, a paz do Senhor que excede todo entendimento guardará as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração em Cristo. Então, a gente tem que ter paz. A gente tem que ter paz para Deus guardar e dominar as nossas emoções. E a pessoa que vive pela fé, ela faz a oração da fé. Ela não faz a oração do aflito, né? Não, de jeito nenhum. E aí, nisso que você leu, ele apresentou para Deus e ele procurou lembrar a Deus. Exatamente. Ele lembrou a Deus que ele andou, né? Que fala, ó... ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então ele lembrou o Senhor como ele andava, como ele se conduzia perante o Senhor. Começou um diálogo tipo assim, como posso falar? Ele não chegou em Deus já falando assim, não... Eu não posso morrer, não posso morrer. Aí Deus é um... gente, Deus é uma pessoa, né? Uhum. Deus é o Criador. E quando a gente ora, a gente está diante dele. Que nem a gente não está enxergando ele. Mas ele está ali diante da gente. Exatamente. Como se ele fosse o nosso advogado. Sim. Então, como você vai chegar no seu advogado? Você vai chegar no seu advogado aflito falando, ai meu Deus, por exemplo, eu perdi aquela causa e eu preciso resolver. O advogado vai falar, calma. Exatamente. Procura me lembrar, calma, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. Dessa forma. É dessa forma. Por isso que Deus não ouve a oração do aflito, que está em Jó 35. Né? Aí vai falar os outros 3 itens, o Sérgio vai ler. Entremos em juízo, vai apresentar as razões e Deus vai justificar ele. Exatamente. Lê, amor. Aí a segunda parte diz assim: E chorou Ezequias muitíssimo.
Versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então olha só que tremendo. Isaías foi levar a notícia de morte e antes que ele fosse embora, ele estava no meio do pátio. Ezequias fez a oração, apresentou as causas dele, né, diante de Deus, e Deus já veio com a justificação. Deus justificou. Justificou na hora. Foi a oração do sábio, né? Exatamente. Uma oração eficaz. Eficaz. A oração do justo. Sem aflição. Sem aflição e com fé, né, amor? Exatamente. Por isso que eu tô batendo nessa tecla, que Deus precisa guardar os nossos sentimentos e as nossas emoções, para nossa oração ser eficaz. E a paz de Deus, que excede o entendimento, que vai guardar. Exatamente. Então a gente tem que ter paz. Lá em Salmos fala assim, o coração do justo está firmado no Senhor e não teme más notícias. Uhum. Então o coração do rei Ezequias estava firmado em Deus. Exatamente. Quando chegou essa notícia de morte, ele não se deixou se abalar. Isso. Ele teve calma, ele falou, não, calma. Calma. Primeiro eu vou entrar na presença de Deus com sabedoria. Uhum. E isso tem que ser, a gente tem que trazer isso para nossa vida. Isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Demais. Tem que trazer isso para nossa vida, né, amor? Uhum. Então a gente está aqui, gente, para falar de oração, né? E lá no livro de Tiago ele falou: nada tendes porque não pedis, pedis maus e não recebeis, para esbanjar em seus prazeres. Então, quando a pessoa não recebe nada de Deus, aí Deus perguntou para mim quais são as suas razões. Que Deus falou aqui, ó, procura me lembrar, entremos em juízo. Ou seja, entremos em juízo. Você fala, eu estou ouvindo. Exatamente. Né? Apresenta as tuas razões. Quando você pede algo para o Senhor, vamos trazer para o nosso canal um esposo, uma esposa, ou uma mudança de vida para o seu marido, ou vice-versa, que o seu casamento seja logo resolvido, né? E que saia logo esse casamento, e que você que é jovem ou não, no meu caso eu não era jovem, estava esperando no Senhor. Quais são as suas razões? Olha para você ver, Deus fala aqui, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Glória a Deus. É forte. É forte. Quais são as nossas razões, né? Quais são as razões da nossa petição diante de Deus? Porque lá em Tiago, olha o que ele vai falar, amor. Olha o que ele vai falar em Tiago. Olha as razões daquele povo, gente. Então o Senhor disse assim, gente, procura me lembrar, entremos em juízo, ou seja, você fala, eu estou ouvindo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E lá em Tiago Deus falou assim: vocês pedem e nada recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar em seus prazeres. E diz assim: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Então, quais são as nossas razões na nossa vida sentimental? Por que a gente quer um namorado, um esposo, a melhora, né, do nosso relacionamento? E Deus sonda o coração, né? Com certeza. Será que as nossas razões é para a glória de Deus? É para o reino de Deus ou é para o nosso próprio ego? Né? Para a gente falar, ela vai ver, fulano vai ver que eu vou casar também. E o meu ex vai ver que eu encontrei uma pessoa melhor. Enquanto a gente estiver com esse coração, a gente está pedindo mal. Exatamente. Esse é um segredo muito grande, né? Forte. Eu costumo dizer, em cima disso, dar o exemplo de Ana. Porque Ana subia de ano em ano para sacrificar, né? E toda vez que ela subia para sacrificar, a penina irritava, né? E quando ela mudou o foco da oração dela, ela se derramou diante do Senhor e falou: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, eu vou te dar esse filho. O que aconteceu? Deus lembrou dela. Deus lembrou. Ouviu a oração dela. Ela apresentou a razão correta. Depois de anos e anos pedindo, com certeza a Bíblia não menciona, mas vai saber, né? O coração que tinha ali. Talvez Exatamente. Porque Penina irritava tanto ela que ela poderia pensar:
Ela poderia falar assim, o meu Deus é fiel, com certeza ele vai me dar um filho, eu vou esfregar na cara dela esse filho. Aí, A justiça travada. exatamente. E o que é mais interessante em cima disso, dessa história, é que não foi só Samuel, né? Deus deu Samuel primeiro, ela entregou Samuel, né, pro profeta. E depois do Samuel veio mais 5 filhos. Não ficou por aí. Porque ela entendeu o propósito. Exatamente. Entendeu? Ela entendeu que tudo que a gente pede é para a glória de Deus. A glória de Deus em primeiro lugar. É verdade. Então, na nossa vida sentimental, a gente tem que orar e buscar pelo nosso relacionamento, pela nossa melhora na nossa vida sentimental, emocional, pelo nosso casamento, por você que espera no Senhor, mas você tem que sondar seu coração e saber o que está no teu coração, porque essa razão que você apresenta para Deus tem que ser sempre para colaborar com o reino dele. Se for para nós gastar nos nossos deleites, como diz em Tiago 4, que é a origem das contendas, Deus não vai entregar, né, amor? Exatamente. É só a gente prestar atenção no que a própria palavra diz pra gente. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É a oração. É a oração. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça é você falar, não, Deus, eu quero casar, mas é para a glória do Senhor. Exatamente. Não é para esfregar na cara da minha amiga, Exatamente. não é para sair de casa, não é para ter um marido para cuidar de mim, porque quem cuida da gente é Deus, o nosso Criador. É Jesus. Né? Então, eu acho que o foco maior, quais são as suas razões, né? Exatamente. Né? Por isso que a oração demora a ser respondida. Porque Deus fala, procura me lembrar e entremos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então, se as suas razões for o quê? Fúteis, ele vai te justificar diante daquilo. Ele vai falar, filha, você ainda não está preparada. Então, a oração, gente, primeiro a gente tem que sondar mesmo o nosso coração. Essa é a conclusão, que a gente nem sabia do desfecho do vídeo. Mas Deus conduziu até aqui, né? Eu creio. E para finalizar, ele fala, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então, a gente primeiro tem que ter paz para pedir algo. Sim. Se a gente não tiver paz, a gente está aflito. E ele fala que não ouve a oração do aflito, né? Então, primeiro busca a paz do Senhor. Como eu disse no vídeo anterior, do jejum, a paz é um fruto do Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, quando você se consagra, você se separa em jejum e oração, você vai ter esse fruto da paz. E se você não tem paz, por isso que ele fala, quando você tiver uma oferta para entregar no altar, primeiro se reconcilia com o teu irmão. Né? Porque às vezes você quer receber uma bênção, algo de Deus, para aquela pessoa ver que você está bem. E Deus não trabalha com isso. Que revelação maravilhosa, hein? Deus não trabalha com isso, né, amor? Exatamente. Ele trabalha com a humildade de Ana. Exatamente. E a humildade de Salomão. Lê Salomão, a oração que ele fez para finalizar, amor. É verdade. Presta atenção, gente, na oração de Salomão. Ele apresentou a razão dele para Deus, o porquê que ele pediu sabedoria, né? Exato. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 em diante, diz assim, ó. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite e em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração. Olha, retidão de coração. Perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentaste no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que se nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Até aqui. Tuas razões. Tipo, eu sou um menino. Eu sou um menino, né? Sou pequeno, não sei como entrar e nem sair diante do povo. E ainda ele falou do coração de Davi, né? Exatamente. Ele falou, o Senhor abençoa meu pai, ouviu as orações dele, constituiu ele rei. E ainda falou aqui, ó, o coração de Davi, usaste com teu servo Davi, meu pai.
como ele andou diante do Senhor em verdade, em justiça, em retidão de coração. Então Deus vê o nosso coração. Glória a Deus. A gente tem que ver o nosso coração e nos organizar por dentro, amor. Sim. Tipo assim, liberar perdão, pedir perdão e organizar e falar assim, qual é o foco da minha vida sentimental? Pra que eu quero essa bênção na vida sentimental? Deus está no coração limpo, sincero, que coopera pro reino, pra glória de Deus. Não com a, vamos te dizer o português claro, né? Não com a mesquinhagem, com os seus próprios deleites, né? Com os que próprios diz em deleites. Tiago. Amor, acho legal você falar mais uma vez os quatro passos, gente, da oração. Deus ensinou o povo dele a orar, lá em Isaías 43. É muito importante você gravar isso na sua mente, para você conseguir direcionar a sua oração para um rumo certo. É verdade, é eficaz. Eficaz, para ela ser eficaz. Deus falou assim para o povo, procura me lembrar, os 4 passos da oração, então, procura lembrar o Senhor. Tipo assim, saiba entrar na minha presença. Tipo assim, não chega, né, tipo, Deus, fala, não, Senhor. Não chega metendo nos 2 pés, vamos falar o português claro, né? Essa é a intimidade que ele quer trazer, né? Procura me lembrar, entremos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa justificar. Esses 2 últimos são importantíssimos, né? Apresenta as tuas razões. Exatamente. Para que eu possa te justificar. Por que você quer isso? Para quê? Para quê? Sonda hoje o seu coração. Igual eu fiz, demorou pra cair minha ficha. Quando eu percebi, gente, que eu tava esperando em Deus da forma errada, a minha oração não tava sendo atendida, amor. É verdade. Né? Aquela ansiedade de mostrar pras pessoas que eu ia casar, que eu ia estar bem, porque a promessa era forte. E Deus tem promessa na vida de muita gente que vai assistir esse vídeo. Então procura sondar seu coração e saber o porquê. Fala por quê que eu tô esperando no Senhor, com qual propósito. Né? Igual você citou a Ana. Quando ela mudou o foco do propósito do coração dela, ela ofereceu para Deus de volta. Ela falou, não, Deus, esse filho não é para minha glória. Agora que eu entendi, é para a glória do Senhor. Exatamente. Né? Então eu pensei, eu mesmo falei, esse casamento não é para minha glória, é para a glória de Deus. Aí você chegou, amor. Glória a Deus. Quando eu amadureci, deixei de ser menina, né? O apóstolo Paulo falou, quando eu era menino, eu agia como menino. Agia como menino. Né? Quando eu deixei de ser menino, desisti das coisas de menino. Acho que talvez até isso, que a gente não fica postando foto, essas coisas assim, nada contra, gente. Mas a gente não fica, né? Não. Postando foto de momentos felizes, tipo, pra mostrar que a gente tá bem. Né? A gente não faz isso, né, amor? Não. A gente só tem esse canal, que a nossa rede social é só o canal. E contato, né? O WhatsApp só. Às vezes eu posto foto legal, mas esse é um exemplo de que é pra glória de Deus. É um exemplo simples, gente, mas é real. Né? Se eu estivesse deixando o meu ego, nada contra, não tô falando que quem faz isso deixa o ego, tô falando de mim, do meu pessoal. Tipo, vou mostrar que eu tô bem, pôr uma foto beijando, pôr uma foto isso. Só que eu perdi toda essa graça, amor, por causa dessa palavra. Quais são as tuas razões? Deus mandou perguntar pra você. Quais são as tuas razões? Quais são as tuas intenções? Porque se não for para cooperar para o reino de Deus, é intenção maligna. Tudo que não é para a glória dele é intenção maligna, porque ele fala que não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Tudo é para a glória de Deus, gente. Então a gente aprende a orar, né? Glória a Deus. Vamos aprender a focar a nossa oração, a nossa petição da forma correta, para a gente não cair lá no livro de Tiago, que fala, né? Pedir se nada tendes, né? E pedir se não receber para gastar nos seus deleites, né? Exatamente. Que é a origem da contenda. Deus não vai trazer nada para nossa vida para trazer contenda para a vida de outras pessoas, de jeito né, amor? nenhum. Então nosso Deus, ele é fiel. Gente, eu espero ter ajudado, né, amor, com esse vídeo, né? Com certeza. Né? Que Deus edifique a nossa fé com essa palavra maravilhosa, esses exemplos de fé. Salomão teve resposta, né? Rápido, na hora ali, ó. E o rei Ezequias ainda mais. Mais rápido ainda. Mais rápido ainda, né? O profeta foi levar uma mensagem de morte, não tinha nem saído de dentro do palácio, Deus já mandou voltar e mudar a sentença. Exatamente. Respondeu a oração assim, com aspecto de relâmpago, igual os anjos lá de Mateus 28, né? Respondeu às 2 Marias com aspecto de relâmpago. Glória a Deus. Então, para nossa oração ser respondida, a gente tem que estar com o coração voltado para o reino, né? Totalmente para o reino. Com certeza. Tudo tem que ser para a honra e para a glória de Deus, amém? Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor, gente. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar.
Compartilha com uma pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra, que está, né, às vezes está, não digo só com o casamento destruído, né, ou por um fio ali, mas na área familiar, entre pai e filhos, entendeu? Mãe que não consegue ter acesso aos filhos, entendeu? Envie esse vídeo, né? Pode ajudar muitas pessoas, né? Então nos ajude a divulgar o reino. Amém? Verdade. E apresenta as razões corretas para o Senhor. Corretamente. Eleva o seu coração pro, né? Eleva os meus olhos para o monte. Eleva para o monte, Monte Santo de Deus. Tudo para a glória de Deus, gente. Tudo para o reino de Deus. Tudo coopera para o reino de Deus, né? Exatamente. Na verdade. E aí a gente vai orar da forma correta, né? E Deus vai nos abençoar, eu creio. Eu creio também. Né? Deus abençoe a vida de cada um, gente. A paz do Senhor. A paz do Senhor.